Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso treinamento, né, de Direito Empresarial. Já estamos na aula 11, né, árdua aula 11, e dando sequência aqui, né, no Direito Empresarial, vamos falar um pouquinho sobre a fase pré-falimentar. E mais uma vez, né, convidamos o nosso grande doutor honoris causa aí, Gabriel Godoy Tedesco, né, nosso parceiro aí de aulas de direito penal, direito empresarial. Logo nós vamos começar também com direito trabalhista, daí ele vai roer meu osso, né? E aí a gente vai multiplicando conhecimento aí dentro dessa grande YouTube, né, visão do canal. Vamos lá, Gabi, vamos lá. Vamos lá então, André, obrigado mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente, depois que este vídeo subir. Então hoje é um prazer para a gente, é um prazer estar aqui para a gente fazer um bate-papo interessante sobre o Instituto da Fase Pré-Falimentar. Então, pessoal, antes de tudo, nós estamos fazendo uma análise a respeito da Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Nós comentamos na última aula a respeito da figura do administrador judicial, então quem é essa pessoa, e hoje nós vamos entrar num assunto, numa etapa assim, antecedente, né, a respeito do processo de falência. Então, quais são os antecedentes desse processo de execução concursal? Vamos lá. Então, como colocamos aqui no slide, né, considerando que o patrimônio é a garantia dos credores, quando o empresário ou sociedade empresária se encontra em crise financeira e seu patrimônio já não é mais suficiente para saldar as dívidas contraídas, inevitavelmente deixará de honrar pagamentos e dívidas assumidas. Claro, aqui é uma relação de proporcionalidade, né, de balanço financeiro. Então, se o meu passivo é superior àquilo que eu tenho de recurso, aquilo que eu tenho de crédito, consequentemente, eu vou desonrar algumas obrigações, alguns pagamentos. Né? Então, a empresa, a atividade empresária, ela vai passar por um momento de crise econômico-financeira. Esta crise econômico-financeira, ela pode ter uma solução, é possível que exista uma sobrevida para aquela atividade, e nós estamos no campo da recuperação judicial. Quando esta sobrevida já não é mais possível, e nós temos uma atividade fracassada, né, ou em vias de alcançar o seu fracasso retumbante, e nessa situação de crise, portanto, econômico-financeira, de incapacidade de o empresário, de a empresa honrar com suas obrigações, nós teremos o processo de falência enquanto tal. Então, os credores, né, com os créditos já vencidos ou prestes a vencer, os vincendos, eles terão maior chance de escapar da inadimplência do devedor, uma vez que os outros credores estão impedidos de cobrá-lo antes do vencimento da obrigação. Então, é uma coisa interessante a gente pensar o processo de falência como uma forma de garantir justiça, de trazer equidade na execução dos créditos, sejam aqueles créditos guarnecidos por uma garantia real, os créditos alimentares, naquela ordem de pagamento. Mas os credores que não dispõem de nenhuma garantia, que são os credores quirografários, eles precisam também de participar desta execução, de habilitar os seus créditos naquele juízo universal, naquele processo de falência, que é tocado por esse juiz, né, por essa ideia de concentração de atos, concentração de poderes, para avaliar a atividade econômica, a sua situação como um todo, um aspecto global. Né? Então, é interessante essa perspectiva de você trazer todo mundo para a mesa, para discutir, cada um habilitar o seu crédito, fazer os pagamentos devidos de acordo com o que estabelece a Lei 11.101 de 2005, para o processo de falência, e, posteriormente, aquela atividade, aquela empresa ser dissolvida. Ela vai encerrar as suas funções, as suas atividades. Então, consubstanciado no intento, no propósito de evitar inconcebível injustiça, afinal, os primeiros cobradores receberiam a integralidade de seus créditos, desfavorecendo os demais credores, que muito pouco ou talvez nada receberiam. O Instituto da Falência foi criado para assegurar a igualdade de oportunidade dos credores, do empresário ou sociedade empresária insolvente.
e insuscetível de recuperação judicial. Aquilo que a gente já falou várias vezes. Artigo 75, então, da Lei 11.101, de 2005. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa, em primeiro lugar, inciso 1, preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos, inclusive os intangíveis da empresa. Então, preservar e otimizar, dar um sentido prático para aqueles bens, ativos, recursos, né? E, em segundo lugar, permitir a liquidação célere das empresas inviáveis, com vistas à realocação eficiente de recursos na economia. Então, extinguir, eliminar do mercado aquelas empresas que não têm viabilidade econômica, para que os recursos, né, e toda a questão humana, a questão operacional, possam ser empregados em outras atividades, em outras situações úteis, né, à evolução da sociedade. Então, essa perspectiva inicial. Em terceiro lugar, fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Então, não é porque ele faliu que ele vai assim, encerrar em definitivo a sua atuação no mercado. Não, ele pode desenvolver uma outra empresa, desenvolver um outro empreendimento, uma outra atividade, fazer uma sociedade, levantar um crédito, uma instituição financeira, por exemplo, para que ele consiga atender uma demanda social. E com isso, quem sabe, assim a gente espera, produzir riquezas, melhorar a vida de todo mundo. Melhorar a vida dele e, consequentemente, melhorar a minha vida, a vida do André e a vida de você que está nos acompanhando. A igualdade de condição aos credores é representada pelo princípio, né, que tem esse nome em latim, par conditio creditorum. Então, colocar todos os credores em pé de igualdade. Por isso que nós ressaltamos que o conceito de falência, o conceito do processo de falência, é a execução concursal por concurso. Para o quê? Para garantir esta igualdade dos credores, né? Então, por esse princípio, gente, excetuadas as preferências impostas pela lei, e há uma hierarquia, há os créditos preferenciais, todos os credores de forma igualitária, vale dizer, observada a igualdade de cada um e o tratamento correspondente. E eventual desigualdade, né, de posição, de hierarquia, nós também teremos um tratamento desigual na medida dessa desigualdade. Então, esses credores concorrem à distribuição proporcional do ativo do devedor, decorrente da venda judicial dos bens verificados e arrecadados. Trata-se de um processo de execução coletiva ou concursal, como eu disse, pelo qual o devedor empresário é afastado de suas atividades para preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Então, é essa a ideia de você tratar todos com igualdade, promover uma execução concursal e um encerramento devido daquela empresa. Artigo 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta lei. Então, qual que é a consequência de um decreto de falência, de uma decisão declaratória da falência? Ela determina o vencimento antecipado de todas as dívidas do devedor, né? E dos sócios, de forma ilimitada e solidária. Então, todos responderão ilimitadamente e de forma solidária, né? Todos serão responsáveis. Haverá o abatimento dos juros, claro, e a conversão dos créditos em moeda estrangeira para a moeda nacional, observada a cotação no momento em que a decisão é publicada. Por meio da falência, gente, dá-se o encerramento da atividade econômica desenvolvida pela empresa em crise financeira, de forma a minimizar os prejuízos de seus empregados e credores. Então, é uma forma de melhorar aquela situação. Então, aquela empresa ela não tem mais saída. Portanto, a única saída é esse encerramento de acordo com o processo de falência. E isso é benéfico para a sociedade, para o empresário e para os empregados. Claro que numa visão inicial, mas eles perderam os empregos, sim, mas há a possibilidade de uma reintrodução dessas pessoas na economia, formal, inclusive. Então, isso é muito mais vantajoso do que persistir numa atividade fracassada, né? A gente já percebeu que há um regime jurídico de execução,
né? Então é uma espécie própria e muito particular, especial, de execução, de processo de execução concursal, que vai colocar os credores em condição de paridade, de igualdade, ainda que apenas um deles tenha fundamentado o pedido na ação que decretou a falência do devedor. Então, todos os credores são chamados, são convocados a integrar e habilitar os seus créditos. Pouco importa quem foi o credor que iniciou o processo de falência, que fez um pedido judicial de reconhecimento de falência daquela atividade. O juízo da falência, ele é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido. Dessa forma, todas essas ações irão convergir após a instauração da execução concursal do devedor para o juízo falimentar. Então, é essa ideia que eu falei para vocês do juízo universal. Portanto, ele vai congregar todos os interesses, todas as relações jurídicas daquela atividade para decidir a coisa de forma unitária, de forma que seja o mais benéfica, o mais efetiva para todos os agentes e os envolvidos. Artigo 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer, então, sobre todas as ações, né, do falido, ressalvadas, aqui é importante. Então, ele é universal nessa ideia que eu passei para vocês, mas há algumas ressalvas. Por exemplo, causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas na lei de falências e recuperação judicial, em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Então, causas de direito do trabalho não vão ser decididas pelo juízo universal da falência, vão ser decididas pelo juízo do trabalho, né? As causas fiscais também não pertencem ao conhecimento, à cognição do juiz da falência. E outras matérias que não estão reguladas pela lei, né? Mas que o falido vai figurar seja como autor, seja como um litisconsorte. Então, um autor, né, em uma outra ação que tenha mais de um titular, de um responsável ativo, né, de um requerente. Então, que haja esse compartilhamento, né, da titularidade ativa da ação. Aqui, é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Né? Aqui a gente já comentou esse artigo, que está lá, acho que é artigo 2º, se eu não me engano, né? Não está aqui no slide agora. No comecinho da lei de falência, né? Então, essa ideia do juízo do local do principal estabelecimento do devedor, ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil, concursal e assim por diante. Em cada um deles, busca regras, preceitos e ensinamentos, tendo muitas vezes de modificá-los, a fim de adaptá-los ao grande meio de execução coletiva que é a falência. Então, o processo de falência é esse conjunto ordenado de regras, de preceitos a serem observados para que nós possamos dar a resposta efetiva e terminar a execução coletiva desta atividade. Tá bom? André, você tem alguma coisa para a gente comentar, além disso, ou não? Não, é excelente, a gente conseguiu fazer um resuminho geral aí, da parte introdutória, né, deixar bem claro, né, da pré-falimentar, e dando sequência a gente vai falar sobre os outros regimes, né, que tratam como a operação do regime de falências, tal, e assim como que se dará o processo de falência. Muito bom, mais uma aulinha, né, de direito empresarial, né, para a gente cumprir o protocolo aqui da semana. Obrigadão mais uma vez. Tá bom. Né? André, um abraço, obrigado, pessoal. Contem conosco aí e até mais. Um abração.